Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Inteiro Teor, uma produção do TRF da Primeira Região, que nesta edição vai abordar uma grave violação aos direitos humanos que restringe a liberdade do indivíduo e atenta contra a sua dignidade. Estou falando do trabalho em condições análogas à de escravo. Fique ligado! TRF da Primeira Região condena proprietário e gerente de fazenda por manter trabalhadores em situação análoga à de escravos no Pará. No IT Entrevista, o vice-coordenador nacional de erradicação do trabalho escravo do MPT fala sobre trabalhadores ainda escravizados no Brasil. É a partir de agora. Vem com a gente. O ano de 1995 representa um marco para os trabalhadores no Brasil. Foi nesse ano que o governo brasileiro reconheceu oficialmente a existência de trabalho em condição análoga de escravo no país e começou a tomar medidas para combater nessa verdadeira guerra contra uma situação que ainda mancha a imagem do Brasil diante do mundo. Uma dessas ações foi a criação, no mesmo ano, do Grupo Especial de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho e Emprego, que atua principalmente em resposta a denúncias. Como resultado, mais de 62 mil trabalhadores já foram resgatados desde 1995. Estados como Pará, Goiás e Maranhão, que estão na jurisdição da Primeira Região, destacam-se nesse triste ranking. E por isso, muitos casos sobre o tema ainda chegam ao TRF1 para serem julgados, como o processo que levou à condenação do proprietário e do gerente da Fazenda Brasil Verde, no Pará. Confira os detalhes dessa verdadeira guerra com William Nascimento. Mês fevereiro, ano 2023. O Grupo Móvel Especial, constituído por policiais federais, auditores fiscais do trabalho e policiais rodoviários federais, parte para mais uma operação. A missão: resgatar 17 trabalhadores rurais em condições análogas à de escravo. Após uma denúncia, eles foram encontrados em situação precária de trabalho em uma carvoaria situada em São João do Paraíso, município localizado a 140 quilômetros de Imperatriz, no Maranhão. Antes de chegar ao destino, o comboio percorreu dezenas de quilômetros de estrada de chão, em um local de difícil acesso, até chegar à Fazenda Lajeado, onde funcionava a empresa com 36 fornos para a produção de carvão vegetal. Os resgatados exerciam diversas funções, como forneiro, batedor de tora, empilhador, operador de motosserra e zelador. Os auditores detectaram jornada exaustiva de trabalho em duas categorias, a de cozinheira e a de carbonizador, além de diversas irregularidades. Não havia água potável para o consumo e nem energia elétrica há pelo menos 3 meses, submetendo os trabalhadores ao risco iminente de ataques de animais silvestres. 8 pessoas dividiam o mesmo quarto e dormiam em redes sem as mínimas condições de higiene. A única cama de solteiro no alojamento não possuía qualquer condição de uso. A comida era preparada e aquecida em um fogareiro improvisado com lata de alumínio. E o banheiro era feito de tábuas, de modo que os trabalhadores preferiam tomar banho no riacho que passava ao lado da propriedade. O desfecho da operação resultou no resgate dos trabalhadores que receberam as verbas rescisórias e o pagamento antecipado das parcelas do seguro-desemprego. A empresa também assinou um termo de ajustamento de conduta, se comprometendo a ajustar as condições de trabalho. Apenas em 2023, segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, já foram resgatadas mais de 1.400 pessoas em condições de trabalho escravo contemporâneo. No ano passado, foram mais de 2.500. Desde que a política pública de combate e erradicação ao trabalho escravo foi iniciada em 1995 no Brasil, mais de 62 mil trabalhadores foram resgatados. Os estados de Minas Gerais, Goiás, Pará e o Maranhão figuram como regiões onde há maior incidência rural nessas condições.
De acordo com o artigo 149 do Código Penal, 4 situações configuram o chamado trabalho em condições análogas à de escravo. São elas: as condições degradantes de trabalho, a jornada exaustiva, o trabalho forçado e a servidão por dívidas. Para o vice-coordenador nacional de erradicação do trabalho escravo e enfrentamento ao tráfico de pessoas, o CONAET, do Ministério Público do Trabalho, Italvar Medina, o trabalho escravo contemporâneo é uma das situações mais graves de desumanização e de ofensa à dignidade do trabalhador. Ele detalha algumas dessas condições. A primeira delas é o trabalho forçado, que é aquele no qual o empregador se utiliza de vários meios, como, por exemplo, restrição de uso de meio de transporte, retenção de documentos, violência física, ameaças, para impedir ou dificultar que o empregado abandone o seu serviço. Outra situação é a servidão por dívidas, na qual o empregador leva o empregado a constituir dívidas crescentes de forma fraudulenta e ele, até por uma situação de honra pessoal, não consegue se livrar dessa dívida e abandonar o seu emprego. Outra situação, que é até a mais comum, é o trabalho em condições degradantes, que são aquelas condições que representam a negativa da dignidade da pessoa pela negação dos direitos mais básicos. Então é negado ao trabalhador, muitas vezes, uma alimentação de qualidade, chegando a haver casos em que eles comem alimentos estragados ou têm que caçar a própria comida, é negado o acesso à água potável, situações de alojamentos precários, até mesmo barracos de lona, onde os trabalhadores são colocados. Italvar Medina explica ainda que a última situação prevista no Código Penal é a jornada exaustiva, que se configura não só em virtude do tempo muito longo de serviço, mas também da sua intensidade, fazendo com que o empregado não consiga recuperar suas energias de um dia para o outro, o que pode inclusive exaurir as suas forças, levando-o, muitas vezes, ao adoecimento e à morte. Para entender de onde surgiu o conceito de trabalho em condições análogas às de escravo, precisamos voltar um pouco no tempo, conforme explica o vice-presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, Carlos Silva. O trabalho análogo ao de escravo ele é tratado no Brasil desde 1995, quando foi assim reconhecida a existência do crime de submissão de alguém à condição análoga de escravo pelo governo brasileiro perante a comunidade internacional. A partir de então, o governo, reconhecendo o problema, decidiu montar uma estratégia executiva e buscando vias legislativas também para viabilizar o seu combate. Daí, iniciou-se toda a movimentação brasileira, do governo brasileiro e da sociedade civil organizada brasileira, com o intuito de dar fim ao trabalho escravo. Criou-se o grupo de fiscalização móvel, o grupo especial de fiscalização móvel ali em meados da década de 90, com o fim executivo de cumprir as ações de repressão ao trabalho escravo. Já o primeiro Plano Nacional de Erradicação e de Combate ao Trabalho Escravo data de 2003, com revisão em 2008. Esse plano reuniu esforços interinstitucionais para que fosse possível a erradicação do trabalho escravo no Brasil. Também ocorreu em 2003 a alteração do artigo 149 do Código Penal brasileiro, que passou a indicar as hipóteses em que se configura a redução de alguém à condição análoga à de escravo e estabeleceu penas para esse crime. E foi exatamente com base no artigo 149 do Código Penal que o proprietário e o gerente da Fazenda Brasil Verde, no Pará, foram condenados em julho desse ano a 7 anos e 6 meses de reclusão, além do pagamento de multa. Eles teriam mantido 85 trabalhadores em condições análogas à de escravo em meados do ano 2000. A sentença decorreu da condenação do Estado brasileiro na Corte Interamericana de Direitos Humanos. O procurador do Trabalho, Italvar Medina, explica que a questão da vulnerabilidade social é determinante para a escolha dos aliciadores, conhecidos no meio rural como gatos. A escravidão contemporânea está intimamente relacionada à vulnerabilidade social. Ela se alimenta disso. Então, as vítimas são pessoas que não tiveram acesso à educação, em sua grande maioria dos casos. A grande maioria dos resgatados não são sequer alfabetizados ou não completaram o ensino primário. Outros tantos não completaram o ensino fundamental. São pessoas que não tiveram acesso a boas oportunidades de trabalho, muitas vezes. Pessoas que não têm conhecimento dos seus próprios direitos. Pessoas que
muitas vezes foram vítimas também do trabalho infantil antes de serem escravizadas. Atualmente, o ordenamento jurídico brasileiro pune o empregador que comete esse tipo de crime com penas que podem variar de 2 a 8 anos de reclusão. Além da responsabilização criminal, também há a responsabilização trabalhista, que implica no pagamento das verbas devidas aos trabalhadores e indenizações por danos morais e coletivos, além da inclusão da empresa numa lista suja, inviabilizando créditos em instituições financeiras. Denúncias sobre trabalho escravo podem ser feitas por meio do Disque 100 e ainda pela internet por meio do site www.mpt.mp.br e superintendências e gerências estaduais do trabalho. Qualquer pessoa com uma suspeita pode relatar casos de trabalho análogo à escravidão. E uma denúncia pode ser suficiente para iniciar uma investigação e até salvar vidas. E isso pode ser feito de forma anônima, pela internet, por meio do sistema IP do Ministério do Trabalho e Emprego ou pelo telefone no Disque 100, que pode ser usado para denunciar trabalho escravo ou qualquer outra violação a direitos humanos. E agora vamos continuar falando de trabalho escravo. O repórter William Nascimento conversou sobre o tema com o vice-coordenador nacional de erradicação do trabalho escravo e enfrentamento ao tráfico de pessoas do Ministério Público do Trabalho, Italvar Medina. Ele revela, entre outras coisas, que a cor da escravidão moderna não se diferencia muito em relação à cor da escravidão no Brasil no século XIX. Acompanhe comigo no IT Entrevista. Doutor, de que maneira os empregadores costumam envolver esses trabalhadores? Essas pessoas em situação de vulnerabilidade muitas vezes são aliciadas por intermediários, por meio de falsas promessas de ótimas condições de trabalho, de remuneração. Quando eles chegam no local da prestação de serviços, já distante da sua comunidade, suas referências, a situação prometida não é a realidade, né? E eles são explorados. E às vezes o estado de necessidade da pessoa é tão grande que ela mesma aceita trabalhar em troca de quase nada, em troca de moradia, de algum lugar para comer. Então, por isso que, inclusive para prevenir o trabalho escravo, é muito importante reduzir os fatores de vulnerabilidade social da população brasileira. Quais são os estados com a maior incidência de trabalho escravo e que tipo de atividades eles são resgatados? Historicamente, desde a criação do Grupo Móvel, o estado no qual há mais resgate de trabalhadores é o Pará. Ele é o líder. E, por sua vez, o estado no qual há mais aliciamento de trabalhadores para trabalhar em outro local, em situações análogas à escravidão, ou seja, o maior fornecedor de mão de obra escrava, é o Maranhão, né? E não surpreende, inclusive, que justamente o Maranhão seja um dos estados com menor IDH do Brasil, porque justamente a escravidão está intimamente associada à vulnerabilidade social. Historicamente, as duas atividades com mais resgate de trabalhadores são a pecuária bovina e a cana-de-açúcar. Há muitas situações, por exemplo, em que a Auditoria Fiscal do Trabalho faz uma atividade de inteligência em determinado setor e identifica que lá há possíveis focos de trabalho escravo. A gente consegue, por exemplo, identificar zonas de risco, como, por exemplo, zonas em que há desmatamentos clandestinos, né? Nas quais a gente já sabe que a chance de haver um trabalho escravo ali é forte, né? Independentemente de haver denúncias, né? Garimpos ilegais também são regiões nas quais comumente está presente o trabalho em condições degradantes, entre outras atividades. Carvoarias clandestinas também, inclusive havendo muito resgate nessa região em Minas Gerais. Agora, doutor, é possível falar num perfil desses trabalhadores resgatados, né? Vocês já identificaram, né, um perfil social desses trabalhadores? O trabalho escravo moderno é extremamente associado ao racismo, né, que ainda estrutura a sociedade brasileira, né, e está na base de praticamente todos os problemas sociais do Brasil. Então, há uma camada da população para a qual sempre foram historicamente negados direitos, né? Essa camada da população é majoritariamente negra, é a que continua mais socialmente vulnerável, mais sem acesso à educação, mais sem acesso a oportunidades de trabalho e acaba sendo também a mais vitimada pelo trabalho escravo,
reproduzindo práticas exploratórias que já se via na época da escravidão clássica, né? Então, mais de 70% dos resgatados são pessoas de pele negra, né? De modo que a cor da escravidão moderna não se diferencia muito em relação à cor da escravidão de antigamente, né? É importante ter também que o trabalho escravo existe em todos os estados do Brasil. Então, já há registros de resgates em todas as unidades da federação, né? E ele pode estar presente tanto no meio rural quanto no meio urbano. Então, é incorreta a ideia de que o trabalho escravo só vai estar presente em locais ermos, remotos. No ano passado, tivemos casos de trabalho escravo doméstico em bairros nobres de grandes capitais do país. Então, o trabalho escravo pode estar logo ao lado, pode estar em atividades como construção civil, né? Como no setor têxtil, onde já houve muitos resgates na região de São Paulo, em oficinas de costura envolvendo trabalhadores bolivianos, paraguaios principalmente. Então, infelizmente, ela ainda é uma realidade muito presente no país e precisa ser cada vez mais combatida. É importante que haja uma conscientização cada vez maior da sociedade para que as denúncias cheguem aos órgãos de repressão. Nós conversamos com o Dr. Italvá Medina, procurador do trabalho. Dr. Italvá, muito obrigado por sua participação no IT Entrevista. Obrigado, eu que agradeço. Estamos encerrando agora essa edição, mas fica o convite para que você continue acompanhando as novidades do TRF1 no site do Tribunal e também nas redes sociais. Estamos no YouTube, no Facebook e no Instagram. E semana que vem eu volto com mais uma edição do Inteiro Teor. Até a próxima. Tchau!